No vídeo de hoje, a gente vai reagir ao vídeo do Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa, sobre ele reagindo ali o vídeo do Iago Martins sobre a existência de Jesus. O Antônio Miranda, ele discorda da visão do Iago Martins e a gente vai ver os argumentos dele aqui e vamos ver se realmente o Antônio Miranda refutou o Iago. Será que os argumentos realmente que são argumentos fortes, que a gente precisa pensar muito para refutar? Ou será que são argumentos rasos, argumentos que não têm fundamento nenhum e que apenas são argumentos usados para enganar pessoas tolas? Porque o Antônio Miranda, ele é conhecido por ser uma pessoa inteligente por alguns. Mas será que realmente ele é tão inteligente assim? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. O intuito desse vídeo, como sempre, como todos os vídeos do canal, é fortalecer a nossa fé, é tornar a nossa fé mais madura e também defender as acusações que se levantam contra a nossa fé. Bom, se você não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta da palavra de Deus e de conteúdos teológicos, então você pode se inscrever aqui nesse canal, você pode ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. Como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar não apenas se inscrevendo, mas deixando o seu like nesse vídeo e o seu comentário. Quando você deixa o seu like e o comentário no vídeo, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Assim, você ajuda a espalhar as mensagens que é pregada aqui nesse canal. Desde já te agradeço e espero que eu possa contar com a tua ajuda. Então, sem demora, vamos reagir ao vídeo do Antônio Miranda reagindo o vídeo do Iago Martins. Vou colocar meu fone. Eles não vão te enganar. Aí botou minha foto, é do Sabino. Cara, ficou até lisonjeado com um negócio desse, cara. Ainda bem que você reconhece que eu e o Sabino não vamos enganar os crentes, né? As pessoas. Eu, por exemplo, se eu quisesse enganar as pessoas, eu seria um pastor que estaria defendendo um judeu voador que fez um The Walking Dead em Jerusalém e que se fosse em prancha no Mar da Galileia, né? E aí talvez eu conseguisse muitos dízimos e ofertas dos crentes sendo enganados com isso, né? Você já começa a ver que os argumentos do Antônio Miranda são realmente argumentos de baixo nível. Ele sempre usa desses argumentos baixos para atacar a nossa fé. Ele fala que ele não vai enganar as pessoas como o Iago, porque ele não fala sobre uma pessoa voadora, ele não fala sobre alguém que andou no mar, ele não fala sobre essas coisas que, segundo ele, são coisas usadas para enganar fiéis, para tirar o dinheiro ali, né, dessas pessoas. Então, os argumentos dele é realmente baixo. O vídeo é sobre a historiedade de Jesus, o vídeo é sobre o Jesus histórico. E aí ele já está partindo para o ponto do Jesus Deus, né? O vídeo que o Iago traz é sobre a existência de Jesus como uma figura histórica, porque para nós defender que Jesus ele realmente era o Filho de Deus, que ele era Deus, primeiramente precisamos defender que Jesus realmente existiu. E se Jesus realmente existiu, todos os outros argumentos, como os milagres, como a sua ressurreição, já se tornam argumentos mais fortes, mais pesados, provando a existência de Jesus como uma figura histórica. Então, o Antônio Miranda ele vai atacar o Jesus Deus porque ele não quer realmente concordar que o Jesus histórico existiu, mas em vez dele atacar o Jesus histórico, levantar argumentos contra o Jesus histórico, ele começa a atacar de uma forma baixa o Jesus Deus, o Jesus que faz milagres, o Jesus que anda sobre as águas, o Jesus que volta ao Pai voando, indo pelos céus.
Então, são os argumentos baixos que o Antônio Miranda usa. E ele já começa, né, usando um argumento totalmente baixo para falar que ele não engana pessoas como o Iago Martins. Mas será que ele não engana mesmo? Será que é verdade? Será que ele não engana? Vamos ver então. Mas vamos reagir ao vídeo, que é o que interessa. Antes de mais nada, deixa eu só dar aqui um disclaimer. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre esse vídeo aqui. Já que ele estampou minha foto na capa, eu tenho que detalhar, né, esmiuçar em vários vídeos, vários trechinhos, mostrando os erros do Iago Martins, que foram assim vários absurdos. Você vai ver que apenas pequenos trechos assim de 1, 2 minutos dá vídeos inteiros e longos. Vamos começar aqui então. Sim, tem gente que não acredita que Jesus existiu. Ora, que tem gente que não Assim como tem gente que acredita que Horus não existiu, assim como tem gente que acredita que Odin não existiu, que Thor não existiu, que Hércules não existiu, né? Tem gente que tem sensatez suficiente para saber que homens não nascem de casadas virgens, que mortos não ressuscitam, que homens não andam sobre as águas, que pessoas não voam pelo céu, que milagres não acontecem. Então, essas pessoas têm sensatez suficiente para descartar mitos construídos pelos homens, né? Como Horus, Osíris, Odin, como Quetzalcoatl, esses deuses mitológicos, essas figuras mitológicas criadas pela humanidade, né? Novamente aqui, reforçando o argumento que eu acabei de falar. Está falando sobre o Jesus histórico e ele novamente, ele pesa a balança para o Jesus como Deus, o Jesus que faz milagres, o Jesus que ressuscita os mortos, o Jesus que ressuscitou entre os mortos e voltou para o Pai, subindo da terra até o céu. Então ele usa esses argumentos para atacar o Jesus histórico. Lembrando, o vídeo do Iago é sobre o Jesus histórico e ele está comparando acreditar no Jesus histórico como acreditar em mitologias, acreditar em Odin, acreditar nesses deuses, né, criados pelos humanos. Veja, ele não está apenas atacando o Iago, mas ele está atacando o consenso acadêmico, ele está atacando todos aqueles, tanto crentes, tantos pessoas fiéis, ateístas, como pessoas teístas. Ele está atacando pessoas da academia que são ateias, pessoas que não acreditam em Deus, mas que também concordam que o Jesus histórico existiu. Ele está atacando essas pessoas também, porque o Jesus histórico é um consenso acadêmico, é o que o Iago no vídeo dele, ele vai trazer. O Jesus histórico é um consenso acadêmico, é a minoria dos acadêmicos tem a visão que o Jesus histórico não existiu, uma minoria, ou seja, se tornando ali um outsider, porque é uma minoria e não uma maioria. Então, a maioria dos acadêmicos, a maioria do consenso, eles concordam que Jesus histórico existiu. Então, quando ele faz esse tipo de comentário, esse tipo de fala, ele não está atacando o Iago, ele não está atacando eu, ele não está atacando a nossa fé, mas ele também está atacando todo um consenso acadêmico, falando que acreditar em Jesus histórico é a mesma coisa que acreditar em deuses mitológicos. Então, vê como que a cabeça dele funciona. E tem pessoas que dão ouvido para esses tipos de argumento. Ele não consegue argumentar contra o que está sendo falado, então ele tem que levar para outro lado. Aí ele vai levar para o lado do Jesus que faz milagres, porque quando se trata do Jesus histórico, ele não tem argumento nenhum para falar. Então realmente uma pessoa que usa de argumentos baixos para tentar enganar bobos. E será que realmente ele não engana pessoas? Porque olha o tipo de argumento que ele usa para tentar trazer uma pessoa para a mesma linha de pensamento que a dele. É um pouco estranho, né? Tipo, é um pouco estranho. Continuando aqui, ó. Em Deus, isso a gente sabe. Tem gente que não acredita que Jesus era o Cristo, o Salvador. Isso é verdade, todo mundo sabe disso. Mas existem pessoas que não acreditam que Jesus foi um personagem histórico. Por mais que... Então veja só,
o Iago acaba de refutar ele aqui nessa parte do vídeo. E você vê que ele fica até sem reação. O Iago fala, tem gente que não acredita em Jesus como Deus. Tem gente que não acredita em Deus. E ele, por quê? Porque ele não tem o que falar. Porque realmente o Iago está falando sobre o Jesus histórico. As pessoas não acreditarem que Jesus é Deus, as pessoas não acreditarem em Deus, é outra discussão, é outro assunto. O Jesus histórico é um. Que não seja. É óbvio, porque a historicidade desse personagem carece de fontes. Não existe nenhuma fonte documental de um personagem hipotético que tenha sido real. Todas as documentações que nós temos falam de um personagem mitológico fictício, que era um deus. Então não. Não existe nenhuma evidência para um homem real que teria existido. Isso é apenas historinha, a gente vai desmontar isso ao longo dessa série, né? Vamos lá. Olha só, existe um consenso acadêmico sobre a existência do Jesus histórico e ele está dizendo que não existe nenhum documento histórico, verídico, que confirme a existência de Jesus. Porque todos esses documentos vão falar sobre um ser mitológico, um ser que faz milagres. A gente tem o Novo Testamento como o maior documento sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas nós não temos apenas o Novo Testamento. A gente tem outros autores, outras figuras históricas que escreveram sobre Jesus. Eu não vou trazer aqui no vídeo porque eu não fiz essa pesquisa antes de gravar para vocês, mas eu indico o canal do Lucas Manzoli. Lá vai falar muito sobre o Jesus histórico. Você procura lá algum vídeo dele que fala sobre esse sentido, sobre esse assunto, e ele vai mostrar ali vários autores ali. Tem outro canal, o Apologeta, é um canal muito bom também, que vai falar sobre isso e que vai mostrar ali autores que nem acreditavam em Jesus como Deus, mas que confirmavam através dos seus escritos que Jesus realmente existiu, não somente Jesus, como os discípulos, os apóstolos. Então, olha como é baixo os argumentos dele. E ele fala isso como se fosse uma verdade, só que ele não traz argumento nenhum, entende? Cadê o argumento dele? O Antônio Miranda, ele tá certo, errado tá todo o consenso acadêmico. Todo o consenso acadêmico tá errado, porque você acha que algo que é um consenso acadêmico, a existência do Jesus histórico, sendo um consenso acadêmico, você acha que isso é um consenso acadêmico sem ter nenhuma evidência, nenhum documento histórico sobre a pessoa de Jesus Cristo? É a mesma coisa a gente tem com vários personagens, Platão, a princesa Isabel. Nós não conseguimos provar a existência dessas pessoas, mas a gente tem documentos ali que, conforme é analisado pelos especialistas em história, que dá a confiabilidade daqueles documentos que realmente é verdade. A princesa Isabel existiu, Platão existiu, e etc. Com Jesus é a mesma coisa. Especialistas em história, principalmente especialistas na época ali que Jesus existiu, confirmam a autenticidade de que realmente o Jesus histórico existiu. E isso se tornou um consenso acadêmico. O Antônio Miranda aqui está indo contra todo um consenso acadêmico. E quando ele usa desse argumento, que não existe nenhuma autenticidade, que não existe nenhum documento válido, ele está atacando todo o consenso acadêmico. Novamente, o vídeo do Antônio Miranda não é atacando o Iago, o vídeo do Antônio Miranda não é atacando a nossa fé, o vídeo do Antônio Miranda é atacando todo um consenso acadêmico que acredita no Jesus histórico. E tem pessoas que acreditam nesse cara, tem pessoas que dão ouvido para esse cara. Então, vocês que são seguidores de pessoas como Antônio Miranda, vocês querem ser tão intelectuais, mas não enxergam como é um absurdo os argumentos que pessoas como ele levantam, indo todo contra um consenso acadêmico sobre a existência de Jesus, um Jesus histórico. Sabe?
Ele pode dizer o seguinte: eu não acredito em Deus, eu não acredito que Jesus era Deus, e eu também não consigo acreditar no Jesus histórico. E ponto, parar por aí. Agora tentar atacar todo um consenso acadêmico para defender uma ideia que é totalmente dele, uma ideia que é dele e de uma minoria. Cara, isso é loucura, isso chega à beira do absurdo. Do absurdo. Mas existem pessoas que não acreditam que Jesus foi um personagem histórico. Por mais que não seja uma posição muito comum no ambiente acadêmico, é uma posição que às vezes ganha algum vulto na internet. Então na cabeça dele, né, não é uma posição que é relevante na academia, é só coisa da internet. Vamos ver aqui, vamos dar uma analisada se na academia é ou não é uma posição relevante, ou se é coisa só da internet. Vamos lá. Então veja só, agora ele vai ter que defender que o posicionamento que Jesus não existiu como uma pessoa histórica, ele vai ter que defender isso porque ele sabe que ele atacou todo um consenso acadêmico. Então agora ele tem que provar que o posicionamento dele é relevante na academia, é relevante como algo acadêmico. Então, veja, ele tem que provar que é algo relevante na academia, que não é algo outsider, mas não tem para onde ir. É algo outsider, entende? Então ele sabe que ele atacou todo um consenso acadêmico e que agora ele vai ter que tentar provar que o argumento dele é relevante na academia apenas por causa da crença dele. E, sabe, atacam tanto a nossa fé, mas essas pessoas não enxergam quão crentes elas são. Às vezes mais crente que nós. Porque acreditar que o Jesus histórico não existiu é ter crença. É ter uma fé tão grande que é a mesma fé que acreditar que a Terra é plana. É a mesma fé. A mesma fé. Agora, vamos ver o argumento que ele vai usar. Primeira coisa, uma das primeiras pessoas que tratam disso é o Richard Kell. Isso aqui é o currículo dele, tá? Você pode ver que é PhD em História. Eu, inclusive, tenho o livro dele aqui que eu tive que importar, porque isso aqui não tem no Brasil, né? Aqui, ó. On the Historicity of Jesus, do Richard Carey, tá? É um livro, ó o calhamaço aqui, que é de um PhD em História, muito relevante academicamente. Ó o currículo do cara aí, ó. Ó, esse é o currículo da criança, olha aí. Tá aí, ó. Aí vai falar que o cara não é relevante academicamente? Olha o currículo do malandro. E um detalhe que eu tenho que salientar para vocês é o seguinte: esse livro aqui, que trata sobre a inexistência do personagem Jesus como um personagem mitológico, ele é um livro revisado por pares. É um livro acadêmico revisado por pares, tá? Nenhum dos livros que Iago mostra aí é revisado por pares, nenhum deles ali tem relevância acadêmica, substância acadêmica, assim, a ponto de ser ali uma documentação revisada, como é que eu posso dizer assim, passar por todos os critérios que são necessários para uma publicação acadêmica. Mas vamos continuar aqui, ó. Não, vou ter que acabar o vídeo com isso aqui. Não tem como. Não tem como. Primeiramente, ele usa um autor, o Richard Carey, que é outro maluquinho da cabeça. Maluco da cabeça. O Richard Carey, ele foi mandado embora da universidade que eu acho que ele dava aula, porque ele escreveu um vídeo. Ele escreveu um livro, um vídeo não. Ele escreveu um livro falando que existia uma forma de fazer uma forma nova de fazer matemática. Então ele usa várias fórmulas lá de como fazer as contas e etc, etc, etc. E muitos ali já pegou para esse livro e fizeram os cálculos que tem nesse livro e ele errava. Ele errava, né? Ele errava a conta. Ele errava o cálculo ali. E aí, com isso, muitos especialistas em matemática, eles se levantaram para criticar esse livro. E adivinha o que o Richard Carey fez? Ele, em vez dele assumir o erro dele, em vez dele ir lá
analisar os cálculos que ele fez. Não, ele fez assim: olha, vocês aí, especialistas em matemática, estão tudo errado, certo? Quem tá é eu que tô certo. E eu vou provar para todo mundo reinventando a matemática. Eu vou reinventar a matemática, eu vou criar uma nova matemática. Ele disse exatamente isso. Exatamente isso. Olha a loucura do autor que ele está usando para defender o argumento dele. Ah, mas ele é PhD. Cara, tem listas de PhDs que acreditam na Terra plana. E se você não vai achar que a ideia de quem acredita na Terra plana não é uma ideia de maluco? Tem vários PhDs que acreditam em coisas bizarras. Não é porque a pessoa é PhD que ela tá certa em tudo. E quando ele fala que ele é especialista em história, aí a gente tem que ver, especialista em história, mas em qual período histórico? Em qual período histórico? Porque não é porque a pessoa é especialista em história, porque tem pessoas que é especialista em história, mas é especialista em história lá na história antiga. Outros no período mais moderno. Qual é a especialidade dele em história? Se eu não me engano, a especialidade dele em história do Richard Carey é do período romano, mas antes da existência de Cristo, antes de Jesus nascer. E não do período em que Jesus nasceu, viveu e morreu. Não nesse período. Então tá, ele tem especialidade em história, mas a especialidade dele não é no período de Cristo. Exatamente. E aí ele usa o Richard Carey para defender o argumento dele, como ele é um PhD e como ele acredita na ideia que Jesus é um mito e não uma figura histórica, aí tem relevância acadêmica. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não tem relevância acadêmica, porque a relevância acadêmica é que o Jesus histórico existiu e a ideia de que Jesus histórico não existiu é uma ideia outsider. E ponto. Não tem para onde ir, assim como acreditar que a Terra é plana é uma ideia outsider. E existem vários PhDs que acreditam que a Terra é plana. E existem vários livros sobre acadêmicos que tentam provar que a Terra é plana. Não é assim que funciona. Ele vai falar sobre revisão de pares, um livro revisado por pares, e dando a entender que um livro revisado por pares é a mesma coisa que um documento acadêmico. Não é. Livro é livro, documento documento científico é outro. Não é o mesmo processo de revisão de pares. Primeiramente, um livro não tem como ser revisado por pares às cegas, que é um dos primeiros critérios para uma revisão de pares. Então um livro ele não é revisado às cegas. As pessoas sabem qual é o autor do livro. A revisão de pares de um livro serve muito mais para esse livro ser publicado em tal editora. E não porque a ideia que está escrita no livro é uma ideia totalmente relevante academicamente. Não. A revisão de pares de livro com um documento científico, um documento acadêmico, é bem diferente do que uma revisão de pares por livros. É bem diferente. Cara, 3 minutos, 4 minutos aqui que a gente viu ele. E se você quiser a parte 2, assim como ele disse que ele vai fazer uma série de vídeos, se você quer uma série de vídeo sobre eu reagindo a esse vídeo, porque em 4 minutos, e o vídeo tem 30 minutos, a gente já viu loucuras em cima de loucuras, então deixe o seu comentário, fale que você quer que eu continue gravando, mesmo que eu não tenha vontade nenhuma em gravar, mas eu continue gravando, porque realmente, cara, cada ideia absurda. E o que me entristece é que tem pessoas que deixam uma pessoa dessa enganar elas. E pior, tem pessoas que deixam a sua fé ser enfraquecida por pessoas como ele. Eu já vi pessoas comentando, dizendo que largou o cristianismo por causa do conteúdo dele. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. É por isso que eu faço vídeos assim no canal. Porque o objetivo
é que a nossa fé se fortaleça e que esses argumentos fracos e outros argumentos não venham afetar a nossa fé e a nossa fé se torne uma fé mais madura. Muito obrigado você que chegou até aqui. Se você quiser mais vídeos assim, reagindo ao Antônio Miranda, reagindo a esse vídeo aqui dele ou a outro vídeo, você deixa aí a sua sugestão no comentário. Muito obrigado e até a próxima.